Diga assim: o frio não pode e nem tem como apagar o fogo que está dentro de mim. Não pode. Estamos na casa do Senhor para adorar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Abra sua Bíblia, você está em pé em reverência a Deus, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Já quero louvar a Deus pela sua vida, que chegou aqui nesta noite para cultuar o Senhor e também ouvir a palavra do Senhor. Tenho por certeza que você não vai sair de mão vazia, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quem encontrou? Diz assim a palavra do Senhor: dou graças a Deus, a quem desde o meu antepassado sirvo com uma consciência pura. Diga: consciência pura. Consciência pura. Porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Sente, por favor. Quero a sua atenção. Deus, Ele tem ministrado meu coração, Espírito Santo, durante esta semana, pedindo uma palavra, uma mensagem, um ensinamento para a igreja do Senhor. E o Senhor me direcionou neste texto base, Paulo escrevendo a Timóteo, jovem Timóteo. Mas eu quero trazer nesta noite a palavra de Deus ao seu coração, e vai nos ensinar muito. E o tema deste ensinamento diz: vencendo o medo da culpa. Vencendo o medo da culpa. Quando nós olhamos esse versículo que Paulo escreve a Timóteo, ele fala da sua consciência diante de Deus e diante dos homens. Porque Paulo, ele tinha uma convicção e uma certeza que tudo que ele fazia, ele sabia que Deus estava observando, que Deus estava vendo. Até porque no final de tudo, quando estivermos no trono branco, não sendo julgados, mas sim estando com o Senhor, nós vamos ver os livros que serão abertos, e um deles é o livro da consciência. E nós, como igreja, temos que estar atentos para isto, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele nos sonda, Ele nos prova. O Senhor falou para Jeremias que antes de ser formado no ventre da mãe, o Senhor já o conhecia. Então Deus, Ele sabe de todas as coisas, e nós temos como igreja entender que o Senhor está nos observando todos os dias. Nós sabemos que a Bíblia se mostra que nós não somos perfeitos por natureza humana, nós somos pecadores. Mas quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida, assim como o próprio Davi errou, mas ele reconheceu que errou e Deus o perdoou. Mas quando nós olhamos para a vida de Paulo, nós vemos também que dentre dessas 13 epístolas ou cartas, Paulo também teve seus erros. Mas era um homem que tinha uma consciência diante de Deus pura. Porque Paulo aqui, ele não vai escrever algo que ele está mentindo, ele vai escrever algo que realmente ele estava vivendo. Então Paulo, ele chega a escrever para o seu filho na fé, Timóteo, dizendo: eu dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura.
porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo simplesmente não estava falando algo para inventar. Ele estava falando algo que ele estava fazendo em prol da vida de Timóteo. Glória a Deus. E eu quero trazer esse ensinamento direcionado por Deus para você aprender como lidar com a sua consciência. Porque muitas vezes nós falamos sobre consciência, mas não entendemos o que é a consciência. E muitas vezes nós temos atitudes que muitas vezes nós sabemos o que estamos fazendo, mas não temos uma consciência pura diante de Deus. Para que serve a consciência? Nós vamos estudar isso. Para que serve a consciência? Pare um momento para pensar como é que está a nossa consciência, como é que está a sua consciência. Como é que está a minha consciência diante de Deus, diante dos homens? Porque muitas pessoas hoje não têm mais preocupação com o seu próximo. Não quer saber como é que o seu próximo vai se sentir, como é que ele vai passar. Qual é a nossa consciência diante disto? Diante de Deus, qual é a nossa consciência? Como é que está a nossa consciência diante de Deus? Será que está pura? Será que está em falha? Será que nós estamos usando a nossa consciência para desculpas? Será que nós estamos com a nossa consciência que agrade a Deus, que é abrasive diante de Deus, que alegra o coração de Deus? Como é que está a nossa consciência? Como é que nós estamos lidando com a nossa consciência? Exato. Então nós temos que aprender, nós temos que saber para que serve a nossa consciência. Paulo tinha uma consciência pura, porque fazia o que era certo, conforme o Espírito Santo lhe ensinava. Veja, abra sua Bíblia, lá em Romanos capítulo de número 1, versículo de número 8 e 9. Paulo tinha uma consciência pura, porque fazia o que era certo, conforme o Espírito Santo lhe ensinava. Paulo ele vai declarar em Romanos capítulo de número 1, o versículo de número 8 e 9, ele vai dizer, eu vou ler nesta versão transformadora, vai dizer assim, vai estar um pouco diferente da sua versão. Versículo 8 diz, antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Versículo 9: o Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês. Olha a consciência de Paulo. Ele chega a escrever aos cristãos romanos, dizendo que ele servia a Deus em espírito, no seu espírito. Olha a consciência de Paulo. Só que não para por aí. Lá em Atos capítulo número 22, o versículo de número 3, ele continua dizendo, Paulo, Atos capítulo 22, versículo 3. Eu tenho que trazer esses textos, que é para você entender a consciência que Paulo tinha, o que ele era diante de Deus e diante dos homens. Como se diz o ditado hoje, Paulo não deixava ninguém pegar na munheca do braço dele. Paulo não era um político que oferecia, prometia, mas não cumpria. Paulo, quando ele falava, é porque ele já colocava diante de Deus, ele tinha uma consciência. Como é que está a nossa consciência diante de Deus e dos homens? O que nós temos falado, o que é que nós temos procedido? Sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia,
mas criado nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus. Olha a consciência dele, zeloso para com Deus, como todos vós hoje sois. Paulo tinha uma consciência pura, limpa diante de Deus. Ele viveu, como se diz, ele deitava no seu travesseiro e se acordava em paz, porque a consciência dele não pesava, a consciência dele não culpava por aquilo que ele deixava de fazer conforme o Espírito Santo lhe ensinava, conforme o Espírito Santo lhe revelava, conforme a lei, conforme o Torá, conforme os mandamentos que ele aprendeu nos pés de Gamaliel, o doutor da lei. Ele foi zeloso, ele praticou, ele vivenciou. Então ele tinha uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Aí lá em 1 Timóteo, capítulo de número 2, o versículo de número 7, eu creio que você esteja acompanhando na sua Bíblia, que é bom você acompanhar, que é para você saber que realmente está escrito. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 7. Paulo vai continuar dizendo: para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Olha a consciência de Paulo. Para o que? Digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Olha a consciência de Paulo. Como é que está a nossa consciência? Está com dúvidas? Nossa consciência está confusa? Será que nós estamos confusos com o que é certo ou com o que é errado? Será que nós estamos fazendo o que é certo para que a nossa consciência esteja pura? Ou será que nós estamos fazendo errado e a nossa consciência está nos culpando? Nós temos que saber para que serve a nossa consciência. Nós temos que aprender isto para que a nossa consciência não venha nos culpar e o nosso adversário, inimigo de nossas almas, não venha nos acusar. Mas quando ele vir, ou alguém vir, nós estamos com a consciência pura, convicto daquilo que estamos fazendo é certo para o Senhor, convicto daquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus, a nossa consciência está limpa, pura diante de Deus. Olha só, irmãos, Gálatas capítulo 1, versículo de número 20. Olha o que aqui Paulo ele continua dizendo em Gálatas capítulo 1, versículo 20, ele diz: ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Diante de Deus. Olha a consciência de Paulo. A consciência de Paulo era tão pura que às vezes a gente até questiona, mas como ele é um ser humano? Aqui está falando de consciência que executa. Aquela consciência que você está falando está convicto que aquilo é uma verdade. E a única verdade que prevalece hoje no mundo é a palavra de Deus. Não há outro. O Senhor diz na sua palavra que todo homem seja mentiroso e ele verdadeiro. Então nossa consciência tem que estar pura. Nós temos que saber o que está na nossa consciência, o que nos acusa, o que nos culpa, para que nós venhamos colocar diante de Deus, o Espírito Santo de Deus, nos direcionar na verdade, neste caminho verdadeiro, porque Ele é a verdade. Ele continua dizendo em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Paulo diz: o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Glória a Deus.
não só no Brasil, mas no mundo inteiro, no meio cristão, é que muitos estão vivendo uma consciência pesada. Porque nós sabemos pela nossa consciência quando estamos agindo certo ou errado. A única forma de nós sermos ignorantes é naquilo que nós não entendemos através da palavra. Porque o Senhor diz que toma o homem por ignorância. Mas a partir do momento que nós sabemos desta verdade, a nossa consciência já começa a acionar. E é um risco muito grande. A nossa consciência ela tem a capacidade de nos acusar nos mínimos detalhes. Mas para que ela não venha prevalecer sobre nós, nós temos que fazer conforme a palavra de Deus nos ensina, conforme ela nos mostra, conforme ela nos dá a claridade daquilo que devemos viver. A palavra de Deus é luz, é lâmpada. Então é ela que vai nos conduzir a viver uma vida de uma consciência pura diante de Deus. Olha só, irmãos, Romanos capítulo 9, versículo 1. Romanos capítulo 9, versículo 1. Paulo ele continua dizendo: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Glória a Deus. Olha a consciência de Paulo. O Espírito Santo identifica, né, pastor? Edifica o nosso espírito. Irmãos, a consciência muitas vezes ela chega a nos dizer que nós não somos filhos de Deus. Irmãos, só podemos vencer o medo da culpa quando fazemos o que é certo. Tem tantas pessoas fazendo coisas erradas, irmãos, e achando que vai sair leso, que vai sair tudo bem. Mas só que nós temos que entender que nada daquilo que fazemos não vamos colher. Nós vamos colher, independente de qual seja a plantação. Se é certo ou errado, nós vamos ter uma colheita. Ou nós vamos colher vivo, ou nós vamos colher no dia. Ninguém vai escapar de Deus. Ou nós vamos se encontrar com o Senhor no tribunal, ou nós vamos se encontrar com o Senhor no trono branco. Aí vai de nós queremos ter essa consciência limpa, pura diante de Deus. Porque o inimigo de nossas almas está aí para querer prender nossa consciência numa culpa. Só que João escreveu que nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo, para nos perdoar de todos os nossos pecados. Porque as pessoas acham que acontece em nossas vidas simplesmente é só o pecado. Mas os erros, quando eles vão se acumulando, nós vamos se perdendo espiritualmente. Exatamente. E quando nós vamos se perdendo espiritualmente, nós vamos perdendo a sensibilidade da voz do Espírito Santo. E quando nós perdemos essa sensibilidade, o discernir da voz do Espírito, nós começamos a fazer coisas erradas praticando. Não só pensando, mas praticando. Porém, muitos estão pecando por dentro. Por fora é só a manifestação do pecado, mas dentro já estão pecando, por causa das suas consciências que não são limpas nem puras diante de Deus. Eita glória! E muitas vezes nos dias de hoje atuais nós achamos que é impossível ter uma consciência pura. Mas Paulo testificou. Paulo disse: o homem como homem pecador que ele era, nascido do pecado como nós fomos, como gerados do pecado. Mas Paulo ele tomou uma decisão em sua vida em seguir verdadeiramente Cristo e ter uma consciência diante de Deus e dos homens. Paulo tinha uma consciência, irmãos, que ele chega a falar, e quando ele falava, ele fazia, ele realizava. Olha só, irmãos, o significado de medo. Medo é um estado emocional
que surgem em resposta à consciência. O medo é um estado emocional que surge em resposta à consciência perante uma situação de eventual perigo. Conforme a Bíblia, medo é frequentemente associado à falta de confiança em Deus e à ausência de fé. É considerado um sentimento contrário à confiança e à coragem que devemos ter em Deus. O medo pode ser visto como uma barreira para a fé e para a vivência plena da espiritualidade. Olha o que é que o medo faz, irmãos? Tudo isso vai na consciência. E muitas vezes nós não temos essa percepção, esse entendimento. Irmãos, a maior vontade de Deus é que nós fazemos o que é certo. Não o que achamos que é certo, mas aquilo que é certo que Ele diz. Porém, muitos estão vivendo, irmãos, no errado, achando que estão fazendo o que é certo, porque o homem não vê, mas Deus está vendo. Como é que está a minha consciência? Daquilo que fiz, daquilo que faço? Eu não posso deixar minha consciência me prender no medo. Você sabia que a consciência faz a gente se prender até na vida espiritual? A nossa consciência, ela fica nos martelando, dizendo que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que a gente não tem condição. Quantas pessoas hoje estão sendo vencidas por causa da consciência? Quantas pessoas hoje estão abandonando o casamento por causa da consciência? Quantas pessoas estão abandonando o ministério por causa da consciência? Quantas pessoas estão abandonando até a sua família por causa da consciência? Quantos estão abandonando a sua vida espiritual por causa da consciência? Porque ou nós fazemos o que é certo ou fazemos o que é errado. E muitos estão abandonando até de fazer a obra de Deus por causa da consciência. Nós precisamos saber o que é consciência. Significado de consciência, sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado, em atos, que é práticas e motivos individuais. A consciência é a faculdade de uma pessoa que diz que ela deveria fazer o que acredita ser certo e que não deve fazer o que acredita ser errado. Isto é a consciência. Nós temos que saber. Irmãos, quando nós paramos para observar a palavra de Deus, irmão, às vezes nós fazemos as coisas de Deus como um bicho de 7 cabeças. E as coisas de Deus são tão simples. São tão simples, irmãos. Como a pessoa do Espírito Santo é tão simples. É tão simples o nosso amigo Espírito Santo, que muitas vezes ele nos constrange com a sua simplicidade. E ele fala na nossa consciência, o Espírito Santo, e nos diz o que é certo e o que é errado. Porém, muitas vezes nós não queremos dar ouvido à voz do Espírito, mas sim a nossa consciência. A palavra de Deus vai dizendo, vai para a direita, nós queremos para a esquerda, porque nós estamos deixando a nossa consciência nos convencer do que é certo para nós. Às vezes a nossa consciência diz, não, deixa eu viver do jeito que eu estou. A nossa consciência diz, não, deixa eu viver do jeito que eu estou, eu vou aguentar. Não preciso da ajuda de ninguém. Não preciso do conselho de ninguém. Não preciso da mão de ninguém. Eu sei viver sozinho, eu sei andar sozinho. Eu sei me virar sozinho. Sem Deus, irmão, nós não somos nada. Sem Deus, irmão, nós só vamos para o abismo. Sem Deus nós não temos vida. Sem Deus nós não temos direção. Sem
Deus nós não temos sabedoria. Sem Deus nós não temos graça. Sem Deus nós não temos a presença do Espírito Santo. Sem Deus. Então nós precisamos saber o que a nossa consciência é capaz. Precisamos conhecer a nossa consciência, saber o que é a consciência, para que ela não venha nos enganar. Como é que está a nossa consciência? O apóstolo Paulo pode ter, em determinada ocasião, errado, contudo, em uma boa consciência. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo de número 23, por favor. Versículo 1 até o versículo de número 5. Atos capítulo 23, versículo 1 a 5. Diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Paulo testificou isso diante do Sinédrio, composto de 72 anciãos, sacerdotes, junto com o sumo sacerdote, que era o líder maior. Então Paulo disse para o Sinédrio que ele tinha uma boa consciência diante de Deus. Só que não para por aí. Não para por aí. O versículo 2 vai dizer: Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferisse na boca. Versículo 3: Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Versículo 4: E os que ali estavam disseram: E Jurias, o sumo sacerdote de Deus? E Paulo disse no versículo 5: Não sabia. Paulo não tinha consciência de que o sumo sacerdote estava lá. Mas quando ele soube que o sumo sacerdote estava lá, ele foi para a palavra de Deus com a consciência e disse: Irmãos, não sabia que era o sumo sacerdote, porque está escrito: Não dirás mal ao príncipe do teu povo. Na hora, o Espírito Santo lembrou Paulo da palavra. Está escrito. E Paulo voltou atrás, porque até então, por ele não sabia, a sua consciência estava levando ele no errado. Mas por ele saber que aquele que ele mandou, que chamou de parede branqueada, era o sumo sacerdote. E quando ele disseram que era o sumo sacerdote, que ele tinha falado aquelas palavras, ele lembrou, o Espírito Santo lembrou ele da palavra, que ele não poderia falar isso diante do príncipe de Deus, o sumo sacerdote. Nós precisamos parar para refletir, parar para entender como é que está a minha consciência, o que eu estou fazendo. Será que ela está pura? Será que eu estou fazendo é certo? A palavra de Deus vai dizer que o povo dele peca, perece por falta de conhecimento. Porém, muitos hoje têm conhecimento e muito, mas a consciência não é pura diante de Deus, porque ele não faz o que é certo, ele faz conforme ele quer, ele vive conforme ele quer. Mas naquele dia, quando abrir o livro da consciência, irmãos, vai estar escrito lá o que nós deixamos de fazer o que era certo. E nós precisamos estar atentos para isto e pedir o mais rápido possível a ajuda do Espírito Santo. É o que eu sempre falei: não se conforme com a sua vida espiritual.
O que Deus quer de nós, irmãos, não é simplesmente nos usar no poder de cura, de libertação, nos dons. Nós estamos muito preocupados com isso, estamos esquecidos de ter uma intimidade ou comunhão com o Espírito Santo, que é o único que vai nos instruir da forma certa, de como nós vamos lidar com as situações, lidar com as pessoas e lidar diante de Deus. É Ele que vai nos dizer, é Ele que vai falar ao nosso espírito, é Ele que vai falar na nossa consciência de conformidade com a palavra. É Ele que vai nos dizer, eu vivo assim, é desta maneira. Mas nós somos fáceis de ser levados por outras coisas. É mais fácil nós sermos levados por aquilo que nos agrada do que para aquilo que agrada a Deus. E a nossa consciência consegue nos convencer, consegue nos levar para o lado errado. Mas nós precisamos a cada dia buscar esta santificação. A regeneração aconteceu, mas a santificação ela é paulatinamente, todo dia. Conforme nós buscamos, nós vamos se tornando melhor. Conforme nós vamos buscando, nós vamos se tornando melhores. Como é que você está lá, onde ninguém está te vendo? Como é que está lá onde... Como é que eu estou aonde os irmãos não me veem? Como é que está lá no teu trabalho que os irmãos da igreja não te vê, teu dirigente não te vê? Lá na faculdade, como é que está lá a tua consciência que os irmãos não te vê, teus pais não te vê, teu esposo, tua mulher não te vê, teu dirigente não te vê? Como é que está a tua consciência? Como é que está a minha consciência? Como é que está a nossa consciência? Oh, aleluia. Isso é um momento de reflexão. Esse é um momento para mexer com o nosso consciente e realmente saber o que nós estamos fazendo diante de Deus. Irmão, tem muitos cristãos que estão com a mente, estão com a consciência adormecida. E o Senhor está nos ensinando nesta noite para nos despertarmos a nossa consciência e fazermos o que é certo diante de Deus. Porque quando nós fazemos diante de Deus o que é certo, irmãos, nem o diabo, nem o inferno, nem o homem pode nos culpar da nossa consciência, porque ela está limpa, pura diante de Deus. Sabe por que muitas pessoas hoje estão cocheando dois pensamentos? Por causa da consciência. Isso é triste, porque o caminho desta pessoa é a cada dia mais adormecido da sua vida espiritual por causa da consciência. Aí vai gerando medo, porque a consciência ela trabalha junto com medo. Essas pessoas têm medo de viver. Essas pessoas elas não conseguem ser alegres na presença de Deus, porque a consciência culpa lá no passado. A consciência prende esta pessoa lá no passado. A consciência desta pessoa prende esta pessoa no que aconteceu na vida dela. Ei, tu tem um advogado, tu tem o Senhor Jesus, que é o teu advogado fiel. Só reconheça, só peça para Ele e ande com a consciência pura. Louvado seja o Senhor. Tantas pessoas estão com a consciência suja. Como é que está a nossa consciência diante de nós, como irmãos, como família? Como é que está a nossa consciência diante da nossa família? Como é que está a minha consciência diante da minha esposa, dos meus filhos? Como é que está? Será que eu estou parado para refletir isso? Será que a minha vida está tão acelerada de uma forma que nem minha consciência para pensar? Como é que eu estou agindo? Como é que eu estou? Como é que eu estou lidando com as coisas? Deus tem o melhor para você, irmão. Deus tem o melhor para você, minha irmã. Ande com a consciência pura, e Deus sempre vai estar te preservando. Deus sempre vai estar te sustentando. Tem pessoas hoje que estão desfalecendo
estão se arriando espiritualmente por causa da consciência que está presa. Tu tem um libertador para libertar a tua consciência. Quantas pessoas estão presas nisso? Quantas pessoas estão escravas da consciência? E não conseguem se libertar porque não sabe para que serve a consciência. Primeiro, a consciência serve para nos acusar ou nos desculpar. A consciência, em primeiro lugar, serve para isso, para nos acusar. Eu lhe pergunto: você vai deixar sua consciência a partir de hoje lhe acusar? Não deixe não. Faça o que é certo. Irmãos, tem gente que está dormindo hoje porque a consciência está adormecida. Mas quando a nossa consciência está acordada e nós não fazemos o que é certo, nós não conseguimos dormir em paz, porque sempre tem uma culpa. Deus, Ele quer te libertar nesta noite desta culpa. E eu sei que eu estou falando nesta noite, Deus não vai me dar uma mensagem para ir em vão, ela vai dar uma mensagem direcionada no coração de cada um de nós. Só precisamos ser humildes e reconhecer como é que está a nossa consciência. Será que ela está nos culpando? Nós precisamos conhecer para que serve a nossa consciência, para nos acusar e nos desculpar. Olha só em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Não vai dar para ministrar tudo. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Vocês estão entendendo aí que eles estão criando lei? Eles estão sem lei, mas eles criam a lei para eles mesmos. Versículo 15: os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. O que é que Paulo estava querendo dizer aqui? Que este povo aqui que estava sem lei, sem a lei Torá, sem o mandamento, mas criaram lei para eles por causa da lei que eles criaram nos seus corações. Qual é? Aquela que eu quero viver, aquela que eu escolhi viver. Eu vou viver deste jeito. Eu vou viver sem orar, eu vou viver sem obedecer, eu vou viver sem estudar a Bíblia, eu vou viver sem ter comunhão com Deus, eu vou viver do meu jeito. Por isso que a gente vê hoje no meio da igreja muitos doentes espiritualmente, porque criaram a lei para eles mesmos, criaram seus próprios decretos, seus próprios diretrizes, as suas próprias leis. Criaram pessoas que, por não fazerem e obedecerem a lei natural, criaram leis para elas. Aí ele continua: testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Olha o que Paulo diz, olha o que Paulo escreve. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma consciência pura, e não é impossível, porque nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, que é puro. Quem habita em você é puro e verdadeiro, irmão. Quem habita em você é puro e verdadeiro, irmão. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então essas pessoas criaram nelas mesmas, na consciência delas,
Muitos crentes hoje não falam, mas pela sua atitude e prática elas dizem. Porque quando eu não quero viver conforme Deus quer, eu estou dizendo que eu estou criando um mandamento para mim mesmo. Estou criando uma lei para mim mesmo. Eu ando do meu jeito. Eu ando da maneira que eu quero. Isso é a consciência. Quem está entendendo? Amém. Segundo, e eu vou segurar aqui nesse segundo. Tem um terceiro, quarto. Segundo, a consciência serve para nos punir quando transgredimos. Serve para nos punir quando a gente transgride diante de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 24, versículo 16. Olha o que é que a nossa consciência serve. Eu estou trazendo aqui, irmão, para que serve a consciência, para você saber o que é a sua consciência. Para nós não deixarmos a nossa consciência nos enganar, ao ponto de nós acharmos que estamos fazendo o que é certo e está errado. Irmãos, se nós não andarmos nos padrões da palavra de Deus, nós não estamos andando certo. E a nossa consciência trabalha para a gente andar do jeito que a gente quer. Oxalá se toda a igreja estivesse aqui hoje para ouvir uma riqueza dessa. Irmãos, eu aprendi tanto nessa mensagem que eu agradeci a Deus. Alegrou meu coração de não deixar minha consciência me enganar, ao ponto de eu achar que estou fazendo o que é certo e a Bíblia diz que eu estou fazendo errado. Sabe por que nós fazemos errado e aceitamos o que a nossa consciência quer? Porque temos pouco tempo de estudo da palavra de Deus. Nós temos pouco tempo, irmãos, para parar, para meditar na palavra, para orar, para consagrar a nossa vida. Nós precisamos rever isso, porque a nossa consciência está nos enganando, ao ponto de ela gerar em nós desculpas. Eu não tenho tempo, não dá. Isso é a nossa consciência nos enganando. Mas quando nós queremos fazer alguma coisa para nós, aí dá tempo, aí tem condição, aí dá para fazer. Se for preciso tirar dinheiro do bolso para fazer, porque é a minha vontade. Você quer vencer a sua consciência? Faça a vontade do Espírito Santo na sua vida. Lute, vai ter guerra, irmão. Se você sair daqui nesta noite entendendo isto que está sendo ensinado, você vai ter guerra maior ainda, porque a sua natureza, a sua consciência, ela vai querer ir contra as coisas do Espírito, porque você já está sabendo para que serve a sua consciência. Só para lhe culpar, para lhe punir. E parece que nós gostamos desse negócio. Eu vou pela minha consciência, eu vou pelo meu pensamento. Aí Paulo, escrevendo, se eu não me engano, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, se eu não me engano, ele vai dizer: e nós temos a mente de Cristo. Consciência. E temos a força que Ele deu. E autoridade. Consciência. Precisamos, irmãos, parar. É muito sério isso, irmãos. Isso pode mudar a história de alguém, a vida de alguém. Quantas pessoas estão presas na consciência da culpa, achando que não tem um Deus que tem o poder para libertar desta culpa da consciência. Isso tem gerado medo nestas pessoas. Tem pessoas que têm até medo de Deus, irmãos, por causa da culpa na consciência, como se acabou para esta pessoa. Não, irmão, quanto à vida há esperança. Quanto à vida, a esperança, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Atos capítulo 24, versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. É Bíblia, irmãos. Eu estou
trazendo a Bíblia para você. É a palavra de Deus para você, texto, contexto, para não virar pretexto, para gerar heresia. É a palavra de Deus. Paulo disse: eu procuro sempre, não é hoje e depois na semana que vem. Paulo está dizendo: todo dia eu procuro ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Você sabe o que é ofensa? É ofender alguém. Precisamos. E eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos ter uma liberdade maior. Sabe por que muitas pessoas estão presas no mundo espiritual, na sua vida espiritual, por causa da consciência? Consciência lá atrás, algo que eu fiz. Irmão, se liberte disso hoje. Senhor, eu quero ter uma consciência pura diante de Ti a partir de hoje. Eu não quero nada me culpando lá atrás. Eu não quero ninguém apontando o dedo para mim, Jesus, e dizendo do meu passado, apontando para a minha consciência. O Senhor me perdoou do meu pecado e eu tenho a consciência livre do Senhor. Porque eu tenho a facilidade, irmão, das pessoas apontar o nosso passado. E muitas vezes fica preso na consciência, porque a pessoa apontou: tu é assim, e a pessoa não é mais nem assim, já foi assim. A partir de hoje, tenha a consciência pura diante de Deus. E não deixe homem nenhum, diabo do inferno, apontar o dedo para você e dizer que você tem culpa. Tenha consciência limpa. Faça o que é certo. Faça o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o que é certo, o que é errado para nós fazermos. Mas parece que está vendo o avesso, ao contrário. A Bíblia diz: não faz, mas faz. A Bíblia diz: olha e faz, ela não faz. É o contrário. O que não é para nós fazer na palavra, através da palavra, a gente não faz. O que a Bíblia diz: tu não faz, a gente vai e faz. Parece menino teimoso. Pastor, dá licença? Pode falar, essa fala. palavra, para quem entende a palavra do Senhor, se chama exortação. Exortação. Alguém está sendo exortado dentro da igreja e não está percebendo. Que é o conselho, né? Exatamente. Ele errou, mas ele está com a consciência pesada. Porque acusou o irmão. A palavra está revelando e está dizendo. Cura. É cuidado com a palavra que você acusa. Deus está pedindo para ter cuidado. Ter leveza. Que é ofensa. De Deus. Porque depois que tu leva o teu irmão ao cinema, tu sai lá da água e tu paga o último centavo. Então, você está entendendo, irmãos? Fique em pé, por favor.